Olá, pessoal. Boa noite. Hoje a gente vai fazer resolução de atividades, tá? Semana passada a gente passou uma lista de questões, 3 questõezinhas sobre básico de programação dinâmica. Talvez a lista não tivesse tão básica assim, né? Mas pelo menos era sobre o básico. Era uma lista relativamente pequena, tá? 3 questões só. A gente vê esses 3 problemas. 2 de troco e 1 de Fibonacci, né? 2 problemas do troco, basicamente, né? E o resto é de Fibonacci. E aí, hoje a gente vai responder essas questões e comentar sobre algumas coisinhas, né? Mas antes de a gente iniciar, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, tá? Se vocês têm alguma dúvida ou sobre o assunto, ou sobre alguma coisa específica, a gente pode começar pelas dúvidas. E aí eu já explico pelas as soluções, tá? O que vocês acham? Se também não tiver dúvida, também não tem problema, tá? A gente segue para os exercícios. Eu lembro que eu conversei com alguém no privado e eu pedi para me lembrar de alguma coisa. Eu não tenho ideia de que coisa era essa. Ah, tá, tudo bem. Já que ninguém se manifestou, eu vou começar pelos exercícios, tá? A primeira questão que eu vou responder, eu vou explicar, eu vou começar pela, teoricamente, a mais fácil, era essa 1176, tá? Essa 1176, que basicamente, ele te dá uma quantidade, um N, tá? Um T ou o que for, e ele vai calcular T números de Fibonacci, tá? Então, é Fibonacci direto, o Fib de 0 e 1 é 1, não, o Fib de 0 é 0, o Fib de 1 é 1, e todo o resto é a soma dos dois anteriores, tá? Ele cabe no inteiro de 64 bits, então ele garante, né? Sem sinal, então unsigned long long, provavelmente. E é só para printar nesse formato aqui. O fib de 0 é 0, o fib de 2 é 1 e o fib de 4 é 3 e todos os outros fibs é para printar. Ela é relativamente a mais fácil. Alguém teve problema nessa questão específica? Não entendi alguma coisa? É Fibonacci direto, aqui não tem muito choro, tá? Você pode fazer tanto. Ele diz que é Fibonacci em vetor, ele diz vetor, mas você pode fazer tanto iterativo, né, no vetor, quanto recursivo, que nem a gente viu. Fica a seu critério. Eu vou fazer recursivo porque sim, né? Deixa eu só. Nossa, Curie. Que problema é esse? 1176. Ixi, eu já respondi ele alguma vez na minha vida. Tá, eu já tenho uma solução dele aqui, eu vou pegar uma outra solução nova só para não reusar minha outra solução. Exemplo. Ok, tudo bem. Então essa questão aqui é basicamente calcular o Fibonacci. Fibonacci de 0 é 0, Fibonacci de 1 é 1 e o Fibonacci dos outros dois números é a soma dos dois anteriores, tá? Então eu vou ter um inteiro t, desse problema, que vai me dizer quantos casos e testes eu tenho, tá? E para cada um dos próximos t inteiros seguintes, tá? Você pode fazer tanto t menos menos, né? Quanto for int t recebe 0, t menor do que t grande, t mais mais. Você tem um inteiro n, você lê o seu inteiro n e você printa a mensagem dizendo, nesse formato aqui, tá? Dizendo que o fib do número que você está calculando é igual a... Aí você chama o fib desse número, tá? Ave Maria, que hoje eu tô disléxico, Jesus amado. E aí, como é que você calcula o Fibonacci do número, tá? Eu acho que cabe no long long. Então, Fibonacci de um número n qualquer. A gente pode ter nossa tabela de programação dinâmica lá.
Então, onde vocês acham que eu preciso... Qual o tamanho máximo da tabela de programação dinâmica nesse caso? Alguém tem algum palpite? Eu sempre inicializo ela. Essa main_set eu já expliquei para vocês o que é que essa função main_set faz? Ou não? Acho que eu já usei ela em algum lugar, em algum momento, mas talvez eu nunca tenha explicado. Mas essa é uma função nativa do C. Acho que ela tem no C também. Acho que ela é nativa do C, que o que ela faz, ela seta os bits da memória para um cara específico, né? Só que, e aí ela fazer um for, tá? De 0 até o número que você quer, e você coloca num valor padrão. Então, o que a gente está fazendo aqui nada mais é do que inicializando toda a nossa programação dinâmica, nossa tabela com -1. Aí eu posso usar, por exemplo, um valor 5 aqui? Qualquer valor funciona? Não, não funciona qualquer valor. Essa main_set só funciona para alguns valores específicos, então toma cuidado quando for usar ela. Ela não funciona para todos os valores. Por quê? Porque ela, nativamente, ela não é feita para setar com inteiros, tá? Ela é feita para setar com char. Então, é uma função que tem 3 parâmetros. O destino, que é basicamente onde você vai colocar esses bits, né? Um segundo, que é um char, tá? Que você vai colocar. E o terceiro, que é o tamanho, né? A quantidade de bits que você vai setar essa posição. E aí, por ser um char, a quantidade de bits é menor. Né? A quantidade de bits que um char tem é bem menor do que a que um inteiro tem. O char só precisa até 256, até onde eu lembro. E aí, o que acontece? Se você está setando um char específico, né? Ele só funciona para valores que a representação binária do inteiro é... Como é que fala, meu Deus? Só para alguns bits específicos, tá? Porque alguns bits que eu sei de cabeça que funciona, tá? Funciona para o 0, porque o 0 em binário é só 0, tá? Então, tipo, tanto faz. Funciona para 1. Não, para 1 acho que não funciona, tá? Mas funciona para -1. Por que -1 funciona? Porque todos os bits é 1, tá? E funciona para alguns valores específicos, tá? Para 1 eu acho que não funciona. Então, se você der main_set em 1, acho que vai vir um valor meio bugado. Por quê? Porque ele só pega os primeiros bits lá do char e sai colocando isso e, enfim, é difícil explicar, tá? Mas toma cuidado quando for usar main_set. Ah, mas por que eu usaria main_set? Não é melhor fazer o for, já que pode dar problema para alguns casos? Mas aí você digita mais, né? Aí você paga o preço por lembrar ou não, né? Mas, além do mais, a main_set é relativamente mais rápida do que fazer um for. Relativamente, tá? Você não vai tomar TLE porque você está usando main_set, não, provavelmente. Mas, enfim, tem esses detalhes aí que quem já usou main_set na vida sabe que se usar um valor estranho, um outro valor vira estranho, tá? O estranho é porque ela é feita para ser com char e não com int. Mas, enfim, é uma função legal. Você vai ver na maioria dos códigos que você estiver lendo da comunidade, vai ter essa main_set aí em algum momento. Funciona bem para -1 e para 0, tá? Normalmente a galera usa muito para -1. Mas vamos lá. Essa maxn, ela só precisa ir até 60, tá? 61. Porque é o tamanho máximo do n, né? A gente só vai calcular até no máximo 60. 61 porque é 0 indexado, mas você sabe, né? A gente sempre coloca uma taxa de erro ali, né? Então vou botar 70 aqui por via das dúvidas. Mesmo a gente sabendo que nunca vai acessar essa posição. Então, basicamente, se o n for menor ou igual que 1, a gente retorna o próprio n, porque se for 0 é 0, se for 1 é 1, ou seja, né? Se por acaso eu já calculei, tá? Eu retorno, porque eu já calculei esse negócio. Pode ser que você veja códigos assim, ó. E aí, se você vê códigos mais ou menos nesse estilo, é safadeza, mas você pode ver códigos assim também. Tio e a variável, tá? O que esse cara faz? Esse aqui é um operador binário. Ele inverte todos os bits, tá? Então, basicamente, ele vai pegar todos os bits e inverter. Ele é o SHA? Eu acho que é o SHA do bit, né? Não lembro qual que é o operador. Mas, enfim, ele inverte todos os bits do dígito, né? Então, ele pega aqui e vai olhar o inverso dos bits. Por que isso daqui funciona? Porque -1 em binário
como eu falei, o menos 1 em binário, ele é... Todos os bits dele é 1, tá? Então, se você faz um... Esqueci o nome desse cara, no menos 1, todos os bits deles vão... A resposta vai ser tudo 0, vocês concordam? Porque eu inverti todo mundo, né? Então, tipo, isso aqui vai estar todos os bits zeros, ou seja, se você faz isso daqui no menos 1, vira 0, né? Então, o 0 inteiro é falso. Então, se for menos 1, ele não entra nesse if. Só que se não for menos 1, significa que pelo menos um bit desses caras vai ser 0, tá? Se for qualquer outro valor, um bit desses caras pelo menos vai ser 0. E aí, quando a gente inverter, vai ter pelo menos um bit 1 no inverso, né? E aí, se tem um bit 1, esse número é diferente de 0, e aí todo número diferente de 0 é true. Então, isso daqui e isso daqui é a mesma coisa. A diferença é que nesse daqui você digita menos, né? Então, na maratona a galera gosta de digitar pouco, então você pode ver códigos assim, tá? Pode ver códigos assim. Às vezes eu coloco, mas eu confesso que, com todo respeito, isso aqui é trabalho de corno, né? Porra, você debugar um código desse aqui, você não tem ideia do que esse cara faz, né? Se você não conhecer ele antes. Então, é pouco legível, tá? Não usem isso no mercado de trabalho, senão vocês vão ser demitidos. Mas a maratona, enfim, permite-se. Então, vocês podem ver código tanto assim quanto assim, tá? Fica ao seu critério qual você vai usar. Eu acho esse segundo jeito mais legível, eu acho o primeiro jeito mais rápido. Então, normalmente eu uso o primeiro jeito. Mas, enfim, se não for menos 1, é porque eu não calculei, tá? Ou se for menos 1, é porque eu não calculei e eu vou calcular. Então, para eu calcular, basicamente retorna fib de n-1 mais o fib de n-2, tá? Só que tem que lembrar de guardar essa informação na variável da programação dinâmica para poder reusar ela, tá? Então, isso daqui eu acho que já é o suficiente para a gente passar esse primeiro problema. 0, 3 e 1. Esse pode enviar ele prova. Por que funciona com menos 1? Sobre o men7, é porque ele funciona, se eu não estou enganado, com char, tá? E aí o que acontece? Digamos que o char tem menos bits, né? O char vai ter, tipo assim, char vai ter... Quantos bits ele vai ter? Para ele ir até 256. Qual que é o log 2 de 256? Log 2 de 256 é igual a 8. Obrigado, obrigado, obrigado. O log 2 de... Beleza. Tudo bem. Tá. Então, o que acontece, né? Só a explicação do men7, o que funciona. Se você tem um char, binary is... isso daqui é um char em binário, tá? Então, o que ele faz, se você manda ele dar um men7 com um número qualquer, ele sai pegando esse cara e copiando na memória um do lado do outro, tá? Tipo assim, ó, pá, 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 pá. Então, se ele faz isso 4 vezes, digamos assim, esse char vira, digamos assim, um número inteiro, tá? Porque 8 vezes 4 dá 32. Então, só funciona com valores que os 8 primeiros caracteres, os 8 primeiros bits da representação binária é tipo igual, né? Tem um período de tamanho 4, né? Então, os 8 primeiros bits é igual aos 8 segundos, que é igual aos 8 terceiros e é igual aos 8 últimos, tá? Então, funciona tipo com menos 1, porque menos 1 é tudo igual, então os 8 primeiros vai ser tudo igual, né? Os 8 primeiros vai ser igual a todos os outros 8. E com os bits que tem essa representação, tá? Tem esse padrão. Então, com valores que tem esse padrão funciona e com valores que não tem esse padrão não funciona, né? Mas aí ninguém vai saber se cabeça
que números são esses, né? Mas alguns números especiais tem. Eu acho que o 0, 3F, 3F, 3F funciona, tá? Ele é mais ou menos assim. Eu acho que é 10, 10, 10, 10 os bits dele, tá? Alguma coisa assim nesse nível. Por isso que funciona. Então só funciona com alguns caras específicos. Esse é o motivo do main set. Até onde eu sei, tá? Eu posso estar falando besteira, mas acho que não é isso não. Que azia da gota, meu irmão. E assim resolve a primeira questão. Ficou alguma dúvida nessa primeira questão, na explicação do main set, ou na explicação do operador TIL, que eu não sei qual que é o nome desse operador? É, vamos ver se o Copilot me ajuda. Obrigado. Igual a Shaw, igual a O. Eu quero saber qual que é esse daqui. Eu acho que é o Nora. Não lembro qual que é. Ops. É o Not. Porra, óbvio que é o Not, né? Isso aqui é o Not é, bit a bit, tá? Esse operador. E aí, se você inverte todos os bits, né? Esse, é o caso do menos um. Né? Se vocês quiserem ter certeza, a gente pode enviar o código assim e vocês vão ver que também deve passar. É... Também passa, tá? E você escolhe qual que você vai fazer. Se vai fazer assim ou assim, né? Seu critério. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Ou a gente pode seguir? Sem dúvidas, tudo bem. Vamos para as duas próximas questões. Eu vou começar por essa porque é que leva o nome do assunto, né? 2446. Deixa eu ver se tem ela respondida aqui. Ah, olha só, não tenho. Legal. Vou colocar a resolução dela aqui, então. Ah, essa questão aqui, 2446, é uma questão nível 8. Nossa, só pegamos uma questão difícil. Mas, vou ler ela aqui para vocês. Você está num supermercado e está na fila do caixa para comprar alguns produtos. Assim que você termina de passar as compras pelo caixa, se lembre que tem várias moedas no seu bolso, algumas repetidas. E fica pensando se com elas dá para pagar exatamente o valor das compras, para assim se livrar dessas moedas e ficar com os bolsos mais leves. Você consegue pagar o valor exato da conta usando essas moedas? A primeira linha da entrada contém dois inteiros, V e M, indicando respectivamente o valor final da compra e o número de moedas que você tem no seu bolso. A segunda linha é M inteiros, dizendo o valor de cada moeda, que vai até 10 a 5, tá? A quantidade de moedas é até 10 a 3 e o troco é até 10 a quinta, tá? Time limit é 1 segundo. E você tem que dizer se consegue dar esse troco ou não. É o problema do troco, assim, bem esdrúxulo, bem na cara dura mesmo. Assim, é bem problema do troco e só isso, tá? Uh, então, é simplesmente a gente implementar o problema do troco. Aqui não tem muito segredo nessa questão específica. Tá, como é que a gente implementaria essa questão, então? A gente tem dois inteiros N e M. A gente pode fazer C em N e M. E ler todas as moedas, né? Moedas. Moedas.resize N. E aí você lê todas as moedas. Leu todas as moedas. E você só imprime
Você pode ter uma variável aqui de int dp, maxn. Maxn vai até 10 a quinta. 1, 2, 3, 4, 5. Dá um -7 nele. dp, -1, size of dp. E a gente só imprime o cout solve em VL. É possível a gente dar esse troco de n, tá? Ok. Então, bool solve. Só que ele pede um S e um N, tá? E aqui dá para fazer de alguns jeitos, né? Dá para a gente fazer assim: if solve de N imprime um S, else imprime um N. Então você pode fazer assim, esse é o jeito mais padrão de você fazer o check, né? Você pode fazer desse jeito, tá? No if else. Só que você também pode fazer assim, ó, usando o operador ternário. Então, if solve de N, você imprime S, se não N, né? Então você pode fazer usando o operador ternário. E existe uma macacada mais ainda, que eu acho que eu já falei disso para vocês, mas é fazer assim, ó. Você tem uma string, onde o primeiro caractere é N e o segundo é um S. E aí você acessa a posição da string 0 ou 1. Se for 0, ele pega esse caractere. Se for 1, ele pega esse outro caractere. Aí esse aqui é um jeito, enfim, né? O que digita menos é esse, né? Se você contar a quantidade de caracteres, né? Aí você escolhe o que você quiser, né? Eu vou deixar o primeiro lá só para... Esse daqui, na verdade, com o operador ternário, tá? Tem uns jeitos aí que vocês podem ver nos códigos por aí, tá? N, se por acaso o troco for igual a 0, é sempre possível dar um troco de valor 0, tá? Porque é só a gente não entregar nenhuma moeda. Se por acaso o troco for menor do que 0, nunca é possível você dar um troco negativo, então você retorna false. Se você já calculou, tá? Você retorna, e se não, você basicamente percorre todas as moedas, tá? Você tem. Se você conseguir dar o troco n-x, ou seja, se você conseguir dar o troco usando essa moedinha aqui, você simplesmente retorna. Pera ainda. Eu acho que uma vez que você usa uma moeda... Eita, pera ainda. Não é tão simples aqui, não. Pera ainda. Os níveis do Big não faz muito sentido. Né? Isso talvez é mais fácil. Eu acho que as moedas não são infinitas, né? Acho que você só pode usar cada moeda uma vez, né? Tá, você só pode usar cada moeda uma vez nesse problema, porque você tem uma unidade de moeda, né? Então é um pouquinho mais chatinho, né? Então, eu tô max n por max moeda, sei lá. É 10 a 5 e o outro é 10 a 3, tá? Tudo bem. Então eu tenho na moeda. Se o troco é 0, é a mesma coisa. Tudo bem. Eita, que essa daqui é mais chatinha, tá? Tudo bem, eu tenho que retornar esse troco e eu tô testando essa moeda agora, tá? Estou testando a primeira moeda, né? Se por acaso eu já calculei esse estado, eu retorno esse estado, tá? Se por acaso eu nunca calculei esse estado, eu vou começar com falso e no final eu vou retornar um true, tá? A resposta. Mas é basicamente o melhor, tá? Entre você pegar essa moeda, então você usa essa moeda, tá? Então se você usar essa moeda, significa que você vai ter, como você está usando, você vai ter um N menos o valor da moeda, que é o troco que falta para você gastar, tá? Então, N menos moedas, né? E aí você vai para a próxima moeda, porque aí você usou essa moeda, tá? E aí, esse N aqui, E aí, por que você tem que ir para a próxima moeda? Porque as moedas não se
você só tem uma unidade de moeda, tá? Então, como você só tem uma unidade de moeda, uma vez que você usou ela, você não pode continuar na mesma moeda, tá? Se você tivesse infinitas unidades, você não botaria mais um. Mas nesse caso, como a gente só tem uma unidade, né? E agora o não pega, que é você não usar essa moeda, tá? Se você não usar essa moeda, você continua com o mesmo troco que você tem que dar e vai para a próxima moeda, né? Na verdade, é o máximo entre pega e não pega. Acho que isso é mais ou menos o suficiente, mas eu tô com um cheirinho de que vai dar tendência aqui. Ok. Aí vamos ver, né, isso daqui. Nem leu o problema, olha só que maravilha. Ixi, loop infinito? Ah, tá, por quê? Porque tem um outro caso de base que é, se por acaso moeda for igual a... Se as moedas acabaram, tá? Eu também retorno falso, porque eu já usei todas as moedas, né? Então esqueci de olhar esse caso base aqui. O que é que eu esqueci? Ah, tá, eu tô lendo errado. NM, isso aqui vai até M, foi mal. São M moedas. Tinha feito a leitura errada, tá? Então, esse daqui eu tenho como. Uh, e esse daqui eu não tenho como, tá? Eu vou enviar, e aí, se isso daqui der TLE ou RTE, aí a gente descobre o motivo, tá? Cheirinho que vai dar RTE, hein? Merda, hein? Memory Limit Exceeded. Caramba, que catinga. Tá, se a gente excedeu a memória, essa matriz está grande demais. Então a gente tem que diminuir essa matriz. Mas como de achos é que a gente diminui essa matriz? Que catinga, Samuel. Que questão que tu pegou, viu? Tá, tudo bem. Memória demais. Memória demais, memória demais, memória demais. Tá, tudo bem, acontece, né? Então, se a gente tomou o memory limit, deixa eu ver se eu não estou alocando desnecessário. Maxine, 1, 2, 3, 4, 5. E o outro, 10 a 3. É isso mesmo, né? Não tem como desalocar, né? Tem que ser isso. Ô, Carlos, eu Ah, fiz com duas matrizes de burro. e recursível funcionou? Foi. É, tá. Tem um jeito de você, né? Você economiza um pouco de memória, né? Na hora eu pensei em fazer direto com bula, nem. Eu achei que a gente ia até, sei lá, complicar mais do que devia, então. Não sei. Pode fazer uma matriz de booleano para saber se você já calculou ou não, tá? Ah, então, você sabe se você já calculou ou não. Se você já calculou, retorna. E aí você pega e marca que já calculou, tá? Isso economiza um pouco de memória, porque um booleano ele gasta só um bit, né? Quer dizer, um bit. 0, 1, né? É só um bit, enquanto o outro é muito mais bits, né? Um inteiro gasta muito mais bits na memória do que um booleano. Então, o booleano é relativamente menor. Não dá pra gente
economizar uma memóriazinha fazendo isso, mas porra, que questão merda, viu? O funcionamento dá no mesmo, né? Como a gente só tem que guardar true ou false, né? É relativamente mais simples a gente usar booleano, né? Deixa eu ver se isso aqui vai passar. E talvez, deixa eu ver do outro jeito. Se a gente usar short. Ah, não sei. Ah, tomamos um belo de um time limit, né? Que maravilha. Pega, não pega. Tá. Né? Short ainda dá memory limit. Tá, tudo bem. Tem que ser com duas. Tem que ser com duas matrizes nesse caso, tá? Mas na pior das hipóteses, a gente calcula com iterativo, que eu acho que já vai dar uma melhorada também. Eu te acho do código. Deixa eu pegar o código aqui só pra gente editar ele. Ah, tá. Deixa eu ver porque carambas que isso daqui ele foi e deu. É que ele ainda continua dando time limit, né? Eu ainda tô botando no inteiro desnecessário. Eu tô com Caso, N. Oi. não sei se ajuda, mas tu poderia, por exemplo, tu bota se o pega dá true, tu já retorna true logo. Eu vou fazer isso pra enxugar bits essa merda aí, viu? Né? Pra não calcular alguns estados, né? Então você pode. Se por acaso isso daqui der true, você não precisa calcular outro estado, né? Porque vai dar true, né? Você já pode retornar que o DP retorna, recebe true. E o outro você recebe true. E aí, se não, você retorna um false, né? Você pode mudar o código para fazer isso, né? Tipo, a complexidade teoricamente continua a mesma, mas ela amortiza para alguns casos que aí você não precisa se preocupar, tá? Isso daqui talvez dê uma enxugada nos bits do negócio. Alguém falou que fez com map. Cara, com map deveria ser mais lento, viu? Assim, com todo respeito, deveria ser mais lento. Então, deixa eu ver se isso aqui já é o suficiente para passar. De qualquer forma, a gente vai implementar esse problema iterativo também, só para a gente aprender como é que implementa iterativo. E, assim, tem algumas coisas sobre iterativo que é interessante vocês saberem, né? Que eu não falei na implementação da última aula, mas eu acho que. Questãozinha de chato, viu? Falso, falso, falso. Porcaria, hein? Isso aqui é porque tem muita gente acessando o servidor agora, tá ligado? É o servidor talento. Aí tá dando TLE por causa disso que ele tá tendo aqui. Ah, deu WA. WA é melhor do que. É melhor do que. Do que TLE, né? Então, alguns casos a gente disse sim e era não. Então vamos descobrir por que diabos foi que deu WA. 80%? Gente, tá com a porra. Tá, a gente tem essas moedas. A gente deu todas as moedas. A gente vai tentar dar esse troco. Começando na moeda 0. E acho, Zé. Se n foi igual a 0, a gente conseguiu, correto? Se n foi igual a 0, a gente conseguiu. Sem mais, certo? Se n for menor que 0, a gente fez cagada aqui em algum lugar, né? Então, a gente não deveria ter entrado em algum desses estados. Se a moeda acabou, maior, igual, sei lá. Torna falso porque não tem como, né? Eu já usei todas as moedinhas. Se eu já calculei, eu retorno. Ô, Carlos, no Ah, primeiro if o N tá invertido. if Ah, não, pera, desculpa. Não, tá certo, tá certo.
N menos moedas, N menos essa moedinha, e eu vou para a próxima moeda. Se não é N, eu vou para a próxima moeda. Se não é N, moeda é true. Ah, porcaria. Esquece, é porque... Foi mal, galera, foi mal. Se eu não consigo, a resposta é falsa, não é true, tá? Por isso que não deu TLE, né? Porque, pô, terminou nem de rodar, já deu WA. Nem precisa rodar em todos os casos. Mas enfim, tinha um erro mesmo. O caso padrão tava true ao invés de false. Mas vocês entenderam por que usar duas matrizes booleano é melhor do que você usar uma matriz só de inteiros? Ou não ficou claro para todo mundo? Ixi, passou. Olha só que maravilha. Pô, que questão safada, hein? Ficou claro por que né, usar inteiro aqui da MLE e usar dois booleano não é um problema? Ou alguém ficou com dúvida? Vou explicar novamente. Deu errado no segundo caso. Eu nem li, tá? Eu nem vi. Mas o detalhe é o seguinte, tá? Booleano, eu acho que ele guarda um byte. É um byte, é isso? O CPP reference. Eu não sei quanto que ele guarda na memória não, tá? É um bit ou é um byte? Eu não sei. Pronto. Pera ainda. Vamos ver aqui. Bool. Tá, é um, né? Então, size of this deve ser um byte, né? Sei lá, um byte. Então ele guarda menos memória, tá? Um bit. Deveria ser um bit. Um byte, um bit. Na teoria é um bit, né? Que tá 0 ou tá 1, né? Então ele gasta bem menos memória do que um inteiro que tem 32 bits. Então, se a gente tem uma matriz de 10 elevado a 8 posições, que é esse caso aqui, né? 10 vezes 10 elevado a 5 vezes 10 elevado a 3. Se a gente tem isso daqui de inteiro, de inteiros, isso aqui é igual a 32 vezes 10 elevado a 8 bits, que é igual a mais ou menos 400 megas de memória, né? Segundo o status GPT, se você fizer esse cálculo. Só que se você tiver 10 elevado a 8 de booleanos, é igual a 12 megas, né? Então, de 12 megas para 400 megas, pô, é uma diferençazinha significante do porquê que você tem ML ou não. Ah, mas se você tem duas matrizes, tá? Então é 25 megas, né? 25 megas para 400 megas. Né? Então, foi o que a gente saiu aqui. E se a gente estivesse olhando para long, tá? 10 elevado a 8 de long. Isso aqui é igual a 64 a 800 mega, tá? Então, long gasta bem mais memória, tá? Então, a gente estava tomando MLE porque a gente estava usando muita memória, tá? Com inteiro desnecessária. Mas tem como você fazer essa questão um pouquinho mais eficiente, tá? Tem como você fazer isso. Eu acho que você só precisa dessa variável, tá? E aí você faz isso iterativo, tudo bem? Como é que você faz iterativo? Você vai tentar fazer todos os... Ficou alguma dúvida na explicação dos tamanhos ou não? Ou alguém não entendeu a explicação do porquê que um dá MLE e o outro dá C? A gente só trocou de booleano para int, tá? Tá, se ninguém falou que ficou dúvida, eu vou considerar que tá certo. Mas uma outra alternativa da gente responder esse problema é a gente fazer esse código iterativo, tá? Primeira coisa sobre códigos recursivos e códigos iterativos, né? Para quem não lembra. Todo código iterativo, ele pode ser reescrito em um código... Calma, desculpa. Todo código recursivo, ele pode ser reescrito como um código iterativo, tá? Então, você pode escrever todo o código que tem função de recursão, como ele sendo iterativo, tá? Normalmente, os códigos iterativos, códigos recursivos que são escritos em códigos iterativos, ficam mais chatinhos de você implementar, né?
tem mais alguns casos, etc., mais chatinho de implementar, por isso que normalmente o pessoal implementa recursivo. Então, recursivo costuma ser mais simples de fazer o código, mais legível, só que em contrapartida, códigos que são recursivos costumam ser mais lentos do que suas mesmas versões em códigos iterativos. Então, se você tem o mesmo código recursivo e o código iterativo, o iterativo costuma ser mais eficiente, mais rápido, tá? Então, tem questão que a gente só consegue resolver com iterativo, tá? Que é o caso da outra questão que a gente vai ver. Mas, como é que você faz esse problema específico iterativo? Iterativo, você vai construindo o preço, tá? De acordo com o que você precisa, né? Então, um troco zero, eu vou montar todos os trocos, né? Eu vou dizer true ou false para todos os trocos i, se eu consigo dar aquele troco i ou não, tá? E aí, como é que eu sei se eu consigo dar esse troco i? Né? Eu vou testar ele usando, então, inicialmente eu vou dizer que para todo mundo, eu tenho que percorrer todas as moedas, né? Int j recebe 0, j menor ou igual que m, j mais mais. Como que é a brincadeirinha dessa daqui, né? Será que é isso aqui? Talvez, né? Se for igual a 0, ou seja, se você está tentando dar um troco de tamanho 0, é sempre possível, tá? É sempre possível você dar um troco de tamanho 0, porque é só você não usar nenhuma moedinha, beleza? Então, se eu estou tentando dar um troco de tamanho 0 com qualquer moeda, é suficiente, é só eu não dar essa moeda, tá? Se não for, o que eu tenho de casos, tá? É o caso de eu usar ou não usar essa moeda, tá? Então, como eu estou testando usando essa moeda, o que eu posso fazer? Carinha de código horroroso. Deixa eu ver outro código que estava mais bonitinho. Se J foi igual a 0, tudo bem. Se o J foi igual a 0, eu não estou usando nenhuma moeda. Então, se eu tenho que dar um troco e eu não estou usando nenhuma moeda, eu também não consigo, tá? Porque eu tenho que dar um troco positivo, porém eu não estou usando nenhuma moedinha. Tudo bem? Então, eu não estou usando nenhuma moedinha. Se não for, o que eu vou fazer, tá? Eu vou tentar pegar o troco, tá? A solução de eu usar a moeda anterior, tá? Então, qual que é eu usar a moeda anterior? É eu tentar dar o mesmo troco, ou seja, o troco do IJ, ou seja, o troco usando essa moeda, troco I usando a moeda J, é a mesma resposta de eu usar o troco I, só que com a moeda anterior. Ou seja, se eu tivesse só as moedas que eu tinha antes, eu conseguia ou não? Aí eu vou ter essa informação na matriz para trás, né? Porque eu já calculei essa informação, tá? Informação para trás eu já calculei. Então, eu vou guardar essa informação do jeito que eu tinha antes, eu copio ela para agora, porque é a mesma coisa, né? Só que agora eu tenho uma moeda a mais, tá? Eu tenho uma moeda a mais, que é a moeda J, que está na posição J-1, tá? Do nosso array, mas é a moeda J. Eu vejo se essa moeda, se por acaso essa moeda aqui, ela for maior do que o troco que eu estou tentando retornar, não me serve, né? Porque senão eu teria um troco negativo, né? Só que se ela for menor, ou seja, se a diferença dela for maior ou igual que 0, é porque eu consigo usar essa moeda, tá? Esse if aqui é só para dizer se eu consigo ou não usar essa moeda. Ou seja, o troco que eu tenho atualmente, o troco i, se ele for maior, eu vou até escrever, né? Se ele for maior ou igual que se ele for maior ou igual do que a moeda, é porque eu posso usar essa moeda, né? E aí eu basicamente pego o máximo, tá? Teria o máximo aqui de dp de j e essa outra recursão estranha, tá? Então é o máximo do que eu tinha antes, ou seja, se eu já conseguia, né? Eu posso até fazer um check aqui, né? Se por acaso dp de j foi igual a true, porque eu consegui dar um troco usando só as moedas anteriores, eu posso só dar um continue, tá? Porque eu já sei que eu consigo, tá? Então já consegui dar o troco, posso só ignorar. E aqui, como eu sei que é falso, né? Eu pego só esse outro cara aqui, né? Que cara é esse, tá? Esse daqui é basicamente o seguinte, né? É um novo troco, digamos assim, novo troco se usar moeda J. Vai ser I menos o valor da moeda, concordam?
É o novo troco que eu tenho que é, calcular, tá? Então, se eu conseguir dar esse novo troco usando apenas as moedas que eu tinha para trás, eu também consigo, tá? Por quê? Porque eu não posso repetir moeda, tá? Se eu não posso repetir moeda, eu tenho que ignorar essa moeda atual, porque eu já estou usando a moeda atual aqui. É mais complicado, não sei se ficou legível, posso tentar reexplicar esse código, mas é mais ou menos isso daqui, você faz a versão iterativa desse problema, tá? Também deve funcionar. Deixa eu só ver. Não estou retornando nada. E aí a resposta disso daqui está onde? A resposta disso daqui está na última posição da matriz, em resumo, tá? Que é eu dar um troco de tamanho n usando as m primeiras moedas, tá? Então, usando todas as moedas dá um troco de tamanho n. E a resposta vai estar lá. Isso daqui também deveria ser o suficiente para a gente passar o problema, que seria a versão interativa. E também passou, tá? Então, com um código iterativo também funciona. Então você decide se você usa um ou outro, né? Se o iterativo ou recursivo. Nesse caso, o código iterativo talvez fique um pouquinho menos legível, tá? Um pouquinho mais feio, né? Ou mais difícil de entender do que o código recursivo. Se você for olhar o código recursivo aqui, teoricamente um pouquinho mais fácil de você entender, né? Do que esse código aqui. Mas é a mesma ideia, tá? Ficou alguma dúvida nesse código ou vocês querem que eu explique? Manda o código do iterativo. Claro que eu mando. E o Padedel, mas tudo bem. Eu vou mandar no GitHub, tá? Vocês. Uh, Decopilot, funciona, fi. Só deixar ele em inglês só para ficar padronizado. Hum, eu não preciso comentar, não. Tá bom assim. Tá, tudo bem. Eu vou comentar isso daqui. Eu já. Ok. Deixa eu ver se ele vai passar. Max Coins. Eita, pelo. Ai, velho, tá errado aqui.
Ah, não brinca, cara. Porra. Funcionou. Vou mandar o código no meu GitHub só pra deixar esse código lá salvo. Mas esse código aqui. Eita, o imagem. O que foi que eu fiz? Tudo bem. É esse código aqui. Esse é o código interativo para esse problema. Depois eu descubro aqui por que diachos é que isso daqui tá. Tudo emerge aqui. Nossa, fiz merda. Depois eu deleto isso. Enfim, ficou alguma dúvida nesse problema ou nessa questão ou não, pessoal? Alguma dúvida aqui? Pois eu arrumo isso aqui. Ok. Se não ficou nenhuma dúvida nesse problema, eu vou para a próxima questão, tá? Para a gente não perder tanto tempo quanto já perdemos, que é essa questão aqui. Essa questão é relativamente parecida. Eu vou comentar aqui. Todos os anos, os artistas de todo o mundo se reúnem na cidade, onde fazem esculturas de gelo gigantescas. A cidade vira uma galeria de arte a céu aberto, uma vez que as esculturas ficam expostas na rua por semanas, sem derreter. Afinal, a temperatura média no inverno desse lugar aí é de menos 20 graus Celsius. O primeiro passo para fazer a escultura é montar um grande bloco de gelo de dimensão pedida pelo artista. Os blocos são recortados das geladeiras disso daí, de altura e profundidade padrão em vários comprimentos diferentes, tá? Então, a altura e a profundidade é a mesma, só muda o comprimento. O artista pode determinar qual o comprimento que tenha seu bloco para que a escultura possa começar a ser esculpida. Os comprimentos disponíveis são esses, e o comprimento que o artista deseja é M. O bloco de comprimento 1 é muito usado, então ele sempre aparece lá. E a tarefa é determinar o número mínimo de blocos, tal que a soma seja M. A entrada é composta por várias instâncias, blá, 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 representando o número de tipos e o comprimento de cada bloco. Então, tem um inteiro T dizendo quantos casos de testes. Para cada caso de teste tem N, dizendo a quantidade de blocos, e M, dizendo o tamanho que ele quer que seja no final, tá? Então, é o troco e a quantidade de moedas, assim, bem em resumo. E as próximas linhas vai descrever qual que é o valor de cada uma das peças ou os trocos que vocês quiserem, tudo bem? E aí você tem que imprimir a menor quantidade de blocos que você usa. Se você vê o problema, ele não fala nada de troco, tá? Mas é basicamente o problema do troco bem direto. Ele tem um troco de valor N, M, né, que ele quer retornar. Ele tem essas moedinhas e ele quer saber a menor quantidade de moedas que ele precisa dar para chegar nesse cara, né? Então percebam que tem muita questão que não menciona o nome do assunto e às vezes é disfarçado e tal, mas você consegue assimilar. Sempre que você tem uma lista de caras que você tem que usar para chegar em um determinado valor, e você quer minimizar a combinação desses caras, isso provavelmente é troco, tá? Alguma dúvida sobre a modelagem do problema? E aqui é troco de cara, né? É a gente calcular o problema do troco para saber, ao invés de a gente saber se é possível ou não, a gente está interessado em saber a menor quantidade de moedas, tá? Então, eu vou só copiar esse nosso código que a gente tem e vou 1034, 1034. Ixi, já tenho até resolvido ele aqui, ó. Olha que maravilha. Iterative
Não vou salvar ele nesse exemplo aqui, não. Vou em outro lugar, porque eu já tenho ele resolvido lá. Mas eu vou pegar o mesmo código, tá? Do exemplo anterior, para a gente ir montando. Vou pegar não, vou pegar do zero mesmo, só para não ser cópia descarada. Vamos montar a solução para a gente mesmo. Então você tem um inteiro T, N e M, né? Então você tem um T dizendo quantos casos de teste você tem. Para cada caso de teste, você tem a quantidade de moedas e um valor que você quer, tá? Primeiro ele diz qual que é a quantidade de moedas e depois ele diz o valor. Você tem uma array de moedas. E agora você tem moedas.resize e você vai ler todas as moedas, né? A quantidade de moedas é M. Primeiro é a quantidade de moedas, E aí, para todas as moedas, você lê todas as moedas e você imprime qual que é a solução para você resolver esse problema, sabendo que você está tentando dar um troco de tamanho N. Aqui você pode repetir as moedas, né? Pode repetir as moedas, né? Então, eu sei. Vai dar um troco de tamanho N, né? Além do mais, você vai ter a tabela de programação dinâmica. Nesse caso, vai até esse número aqui. Solve. Vai tentar dar um troco de tamanho N. E aí, se você dá um troco de tamanho N, o primeiro check que você faz é, se o N for igual a 0, você não gasta nenhuma moedinha. Se por acaso o N for menor do que 0, você gasta infinitas moedinhas, porque você chegou no caso inválido. Se você já calculou, cara, você retorna. E se não, você tem que a sua resposta começa sendo, sei lá, usar infinitas moedinhas e no final você retorna a sua resposta, né? E aí, o que você tem que fazer você vai tentar usar cada uma das moedinhas, tá? Como você pode repetir, não tem problema você, né, repetir elas, tá? Então eu vou ter uma moeda, percorrer todas as moedas e eu vou testar o máximo entre o que eu tinha, tá? A quantidade de moedas que eu que eu precisava para a solução anterior, mais a quantidade que eu preciso para agora, né? Então, eu estou usando essa moeda. Como eu estou usando essa moeda, eu vou ter um novo troco. E eu somo mais um porque eu estou usando ela, né? E aí eu retorno isso, tá? Lembrando que sempre que você... antes de você calcular, você tem que ir lá e fazer um fazinho, né? Int i recebe 0, i menor ou igual que n, i mais, pp de i recebe menos 1, porque você precisa resetar entre um caso e outro, tá? Isso daqui provavelmente responde corretamente o problema, tá? É troco direto. 2 e 23, né? Eu já mandei, tá? Tá no chat. Os dois links. E aí você tomou um runtime erro e você se pergunta por que diabos é que eu tomei um runtime erro? Provavelmente porque você alocou memória demais, tá? E aí tem alguns truques para você tentar diminuir essa memória. Para esses casos que é mais fácil, você pode tentar diminuir a memória sim, tá?
você pode ir lá, i recebe 0, i menor ou igual que n, i mais, e aí você vai calculando o troco i, tá? E a memória da recursão vai diminuir, porque assim, você calcula do i, aí ele vai chamar recursivo para os anteriores, mas não vai expandir, porque ele já calculou, tá? Ele só expande quando ele calcula. Então você pode tentar fazer isso para ver se melhora, né? E aí você provavelmente vai sair de um RTE para um belo TLE, né? Então você só está calculando os casos até você chegar no final, né? Ops. E talvez isso daqui ele saia do RTE, né? E talvez vire TLE. Que outra coisa você pode fazer? Compilation erro, né? É fogo, hein? Você pode tentar fazer isso. Outras coisas que você pode tentar fazer. Você pode tentar, sei lá, dar um sort as moedas, dependendo da ordem que você lê, ser diferente, né? Mas aí se todas as moedas tiver tamanho 1, vai expandir demais, tá? Você pode dar um sort, dar um unique, sei lá, para deixar as moedas únicas, porque se tiver repetição, unique. Se tiver repetição, você não precisa, né? E aí M recebe moedas pontuais. Você pode tentar fazer isso também. Nem precisa do M, né? Te passou já. Ué. Enfim, esse é um truque que você pode fazer, tá? Achei que ia dar telé. Unique, tá, esse é um define, eu já explico ele. Mas assim, essa safadeza aqui salvou, tá? Tava dando RTE e agora não tá mais dando RTE porque a gente colocou isso, tá? Alguém tem algum palpite do porquê que não deu mais? Confesso que eu não tinha testado isso aqui não, tá? Por isso que eu fiquei surpreso de ter passado. Mas qual que é o detalhe, tá? Se você tem a recursão, né? Você começa do N e vamos supor que tem uma moeda de tamanho 1. Aí você vai para o N-1. Aí para calcular o do N-1, você desce para o N-2. Para calcular o N-2, você vai descendo, tá? E aí você desce até chegar lá no final, tá? Até você chegar lá no final no caso base. E quando você chega no caso base, você começa a voltar subindo, né? Voltando para os estados e calculando, tá? Só que para ele guardar qual que era o estado que estava aqui, tipo assim, ó, para ele poder calcular embaixo, voltar e continuar de onde ele parou, ele tem que, quando ele vai para a recursão, ele guardar todas essas variáveis que estavam aqui na memória, guardar todo o estado da pilha, que a gente chama, todo o estado da stack de execução, para quando ele voltar da recursão, ele saber de onde ele estava, tá? Isso para cada chamada recursiva. E aí isso gasta muita memória. E tem uma memória limitada, que eu acho que normalmente é 1 GB, que é a memória que você tem para stack, tá? E aí, dependendo da quantidade de recursões que você faz, você toma um RTE, porque você está estourando a pilha de recursão, tudo bem? E aí, por isso que normalmente dá runtime error. O que aconteceu quando eu fiz esse for foi o seguinte, eu comecei a calcular os casos, eu comecei a chamar para o caso 0, para o caso 1, para o caso 2, até o caso N, tá? Então, quando eu chamo para o caso 0, ele só depende de casos menores que ele, né? Então, imagina que eu estou calculando, por exemplo, o caso 100. Para eu calcular o caso 100, ele vai tentar chamar, sei lá, para o 99, mas o 99 já está calculado, ele não vai expandir isso mais, tá? Para ele calcular um novo estado, ele só vai olhar para a quantidade de recursão, é a quantidade só de moedas que eu tenho, tá? Porque ele só desce um nível e na hora que ele descer, ele vai bater nesse caso aqui, tá? Ele nunca vai expandir mais de uma vez, saindo do mesmo cara. Ele nunca expande mais de uma vez, porque ele sempre vai bater nesse cara, porque ele só calcula cada cara uma vez. Então, se eu fizer isso, eu não expando tanto, digamos assim, a minha memória, tá? Ele não vai expressar e expandir tanto. Porque
Enfim, exatamente por isso que eu expliquei, né? Porque eu já calculei os casos anteriores, e aí ele não vai precisar descer tão fundo para achar uma resposta já calculada, tá? Então, você pode fazer isso. E aí você ganhou um belo de um accept, tá? Aí foi no limite. É 3 segundos e a gente passou em 2,7 segundos, né? Quase 2,8 segundos, assim, bem no limite mesmo. Mas eu vou explicar como é que... tamanho da pilha de recursão, tá? Mas eu vou explicar o porquê que... como é que faz isso iterativo. A outra ideia que eu ia sugerir era apagar os elementos repetidos, né? Esse unique faz exatamente isso. Então, eu estou ordenando todos os elementos. E eu tenho um define meu de unique, que o que ele faz? Ele tem essa função de unique do C++, que é uma função nativa da STL, tá? Que ela, dado um array ordenado, tá? Ela recebe um array ordenado para ela, um range de array ordenado, e ela vai pegar e retorna, ela vai pegar os caras repetidos, colocar lá no final do array, digamos assim, e aí vai retornar o ponteiro para a primeira posição que não tem elementos repetidos, tá? Então ela meio que apaga os caras, assim, em grosso modo ela apaga as repetições do array, assim, bem por cima. Como ela funciona por baixo dos panos, aceita que funciona, tá? É bem isso. Então esse meu define aqui, eu chamo unique, né? Então eu apago todos os elementos repetidos, digamos assim, só que ele não apaga de fato, ele só reordena de fato que as primeiras posições vão estar os elementos únicos e as últimas posições vão estar as repetições, né? E aí eu pego e dou um resize no array para ter só os primeiros elementos, né? Então, aí de fato com resize eu apago os últimos. Tem alguns jeitos diferentes de você fazer esse unique, né? Eu faço assim, já está na minha lib e eu não preciso lembrar, tá? Eu só chamo essa função de unique e ela calcula para mim, tá? Mas ela apaga os caras repetidos. Porque não faz sentido ter moeda repetida, né? Então você podia tentar fazer assim também. Talvez isso aqui funcionasse, talvez sim, talvez não. Talvez você não precisasse disso, não sei. Pode testar, né? Talvez você pudesse fazer assim. Já passou um pouquinho melhor, tá? Apagando as repetições. Já caiu uns 300 milissegundos, né? Já foi relativamente melhor. Só apagando as repetições e mudando a ordem das moedas, tá? Dependendo de como você chama as moedas, também muda a complexidade, tá? Se você, talvez se você der um reverse aqui no final, talvez melhore, sei lá. Processa as moedas ao contrário, não sei. Eu vou mandar sem esse cara aqui, né? Do jeito que tava, só ordenando e apagando as repetições para ver se vai dar RTE. E eu vou também mandar só sim. Mesmo só apagando as repetições não era suficiente. Você tem que adicionar o truquezinho do for, tá? Caiu um pouquinho ainda se você percorrer as moedas da maior para menor, né? Porque aí você, teoricamente, como você está percorrendo da maior para menor, você provavelmente vai dar pulos maiores, né? E vai chegar lá embaixo mais rápido, né? Ou pelo menos vai chegar lá mais próximo de embaixo mais rápido, né? Você ir da menor para maior. Aí, dependendo da ordem que você chama, pode ser que mude, tá? Mas assim, tá enxugando o bit, assim, a complexidade é a mesma, né? O fato é, se você implementar isso iterativo, provavelmente vai ser mais rápido, né? Então você não tem que se preocupar com nada disso. Eu vou deixar isso assim, tá? Vou implementar ele iterativo. Como é que a gente implementa esse problema iterativo? Então você vai todas as moedinhas. Na verdade, dp de 0 recebe 0, e para todo mundo maior que 0, até o n, você vai calcular, né? Como é que você calcula?
você pode... você começa dizendo que a quantidade de moedas é infinita, tá? Então, para eu retornar esse troco I, eu vou começar dizendo que é infinito, e eu vou tentar usar uma moedinha, né? Então, para cada uma das moedas que eu tenho, tá, J0, J menor que M, J mais mais. Se por acaso eu puder usar essa moeda, ou seja, se por acaso moedas, eu posso até moedas J for menor ou igual que I, ou seja, eu posso usar essa moeda, não vai me dar um troco negativo. Eu calculo, eu digo que depende de I ao mínimo entre o que eu tinha antes e a DP de eu calcular. Eita, que isso aqui tá errado. Ah, não, tá faltando um. Novo troco, tá? É o solve do I menos usando essa moedinha, sacou? É tipo aquele solve que a gente faz, né? Tô usando a moeda e se eu tô usando a moeda, soma mais um, tá? É basicamente isso daqui. Para ele iterativo. Esse aqui é relativamente mais fácil, iterativo. Porque a gente pode repetir moedas, tá? Como a gente pode repetir moedas, fica mais simples, porque a gente não tem que se preocupar com qual foi a moeda usada anteriormente, blá, 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 tá? Então, como eu posso repetir as moedas quanto eu quiser, digamos assim, né? Eu posso usar a mesma moeda várias vezes, então é mais simples o código. Esse pode implementar assim também. Provavelmente funciona igual. 2,23 e talvez seja mais eficiente, né? O melhor que a gente conseguiu foi 2,3 segundos no código recursivo e no iterativo eu espero que seja melhor do que 2,3 segundos, né? Foi 1,3 segundos. Foi 1 segundo mais rápido fazendo o iterativo. É o mesmo código, só que a gente mudou de recursivo para iterativo. E aí o iterativo foi bem mais eficiente, tá? Simplesmente pelo fato de ser iterativo, porque a gente não precisa ficar, o sistema operacional não vai precisar ficar gerenciando essa pilha de recursão, tá? Gerenciar isso é trabalhoso, assim, pra gente, né, pra gente programador, isso é transparente, a gente não vê isso, tá? Mas por baixo dos panos ele tem que fazer, não existe mágica, né? Ele tem que fazer isso. E para ele fazer isso é lento do que ele fazer simplesmente um fozinho, né? Que é a versão do iterativo, né? Então o iterativo nesse caso é melhor. Eu vou mandar no Partbin porque eu zoei o meu GitHub, depois eu coloco no meu GitHub, vou arrumar ele. Alguma dúvida? Fez sentido? Não fez sentido? Foi diferente do que vocês sentaram? Não foi diferente do que vocês sentaram? O que deu? E aí, essa era a solução das 3 questões da gente, tá? Alguém quer que eu olhe algum código específico? Alguém tem alguma outra dúvida? Ou a gente pode finalizar por aqui? O que vocês acham? Se ninguém tem mais nenhuma dúvida, eu vou parar essa gravação. É isso, pessoal que ficou até aqui. Vou pausar a gravação.